Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde a todos. Vamos guardar o pessoal chegar. Já já a gente começa. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou desativar a imagem aqui. Se precisar, Boa só tarde. pedir que eu ativo de novo. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Boa tarde, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Tudo jóia. Tem alguém admitindo o pessoal do lobby, só para confirmar? Sim, O Luiz. som tá baixo aqui. O meu tá baixo? Eu e o Alessandro estamos admitindo. O som tá ok, Luiz? Então tá. Cara, eu tô entrando como o Luiz, eu tô com o perfil do Teams. Eu acho que eu tô com o perfil do Teams do meu filho, por causa das aulas. Boa tarde.
Boa tarde a pessoal. todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e mais esse encontro promovido pela SGD para os gestores de TIC do CISP. Nesse encontro de hoje, nós daremos continuidade àquela série de encontros que já está ocorrendo sobre a elaboração dos guias operacionais sobre os assuntos relevantes à LGPD. No encontro de hoje, especificamente, serão abordados os guias em segurança e aplicações web e o framework de segurança. Então, esses são esses dois guias que vocês já receberam no momento do convite, que foi enviado para vocês da reunião. Os guias foram enviados juntos, né? E é muito importante que vocês tenham olhado os guias. E hoje o nosso evento, ele será dividido, a primeira parte, a abertura do Luiz Felipe, o nosso secretário que já está presente. No segundo momento, a equipe do Mauro, seria o Tássio e o Luiz Henrique, serão o Tássio e o Luiz Henrique, irão apresentar os guias. E após a apresentação, teremos 30 minutos para a discussão. E nós estamos dando um destaque especial, né, para esses eventos de discussão, de legislação, de guias com a comunidade CISP, para que esses guias tenham a construção coletiva e cheguem até os órgãos do CISP da forma mais redonda possível. Então, é super importante a participação de todos nesses eventos e a construção conjunta desses guias, né? Então, eu queria já passar a palavra para o Luiz Felipe, que vai fazer, o nosso secretário, que irá fazer a abertura oficial do evento. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Alessandro. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui com agora Alguém botou no mudo aqui. Está mudo. Voltaram a me ouvir, né? Então, obrigado por vocês estarem investindo o tempo de vocês nessa questão. A privacidade de dados e a segurança, os controles de segurança são um aspecto muito relevante do nosso dia a dia, né? Do nosso trabalho como gestores de tecnologia dos órgãos. A Secretaria de Governo Digital tem um papel liderado por mim e coordenado mais diretamente pela equipe do Mauro César Sobrinho, de ajudá-los, de apoiá-los para que o nível de maturidade de segurança da informação e proteção à privacidade de dados de todos os órgãos públicos suba para, pelo menos, níveis adequados, né? Níveis mínimos adequados. Hoje, a gente tem consciência que, com a multiplicidade de órgãos, sistemas e data centers, o nível de maturidade é muito heterogêneo. A gente tem organizações relativamente maduras em segurança e proteção de dados e, por outro lado, organizações muito, muito frágeis nesse aspecto. Tá? O sucesso do nosso trabalho de governo, principalmente para a transformação digital, depende de que todas estejam no nível mínimo. Porque nós estamos trabalhando... Está vindo um eco aqui agora. Se quiserem fechar o mudo, fechar o microfone, por favor. Pronto, voltou. É fundamental que todas os nossos áreas de tecnologia, todos os nossos sistemas, todos os nossos processos tenham a segurança da informação e a proteção de privacidade desde o início, desde o projeto, ou desde o design dos nossas soluções. Porque se nessa coxa de retalhos que se formou historicamente na administração pública, de vários data centers, vários sistemas, e essa foi a forma que a gente encontrou para organizar o nosso... Né, foi a forma como a sociedade brasileira encontrou para organizar o governo, né, dividindo ele em pedaços. Talvez não tenha outra forma de organizar. Essa coxa de retalho que se formou historicamente, ela tem vários espaços. E esses espaços, se algum data center, se algum sistema de informação, se algum processo
de negócio nós não estivermos cuidando devidamente da segurança e da proteção à privacidade, proteção de dados, o dano é para todos do governo. O dano não é só para determinado órgão, não é só para determinado gestor, porque é o cidadão que perde a confiança da capacidade do Estado para o proteger, porque proteção de dados faz parte de um direito que o cidadão possui. Então, quando a gente tem de manhã, acorda de manhã e recebe uma notícia lá que determinado órgão teve 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de contas ou de sistemas ou de dados pessoais do cidadão, por qualquer razão, violados, todos nós, todos aqui, gente, cada um dos 160 que estão nessa sala devia sentir aquela dor na boca do estômago, dizendo assim, um dos flancos da nossa estratégia ficou aberto. É fundamental que todos fechem, todos estabeleçam os controles mínimos, porque a partir daí o cidadão vai enxergar na gente uma fortaleza digital, um governo que protege, que o protege. Fiquei no mudo de novo. Nesse ambiente tão inóspito que é a internet. Essa proteção começa aqui, mas ela não se realiza num evento como esse. Essa proteção só inicia aqui. Então, o Mauro, liderando um time aí na SGD, estabeleceu, consultando várias pessoas especialistas, uma série de guias, de orientações, sobre proteção de dados e segurança que vão ser apresentados aqui, que já foram apresentados em outros momentos. Esses guias, eles podem ficar na gaveta, na internet, pode ser um bonito papel para a gente colocar na prateleira e dizer que fez, ou podem ser usados e derivar ações concretas, olhando a lógica de prioridade, né, aquelas que vão mais reduzir os nossos riscos ou as ações que vão melhor proteger os dados do cidadão, e essas ações seguirem um plano de implementação dentro de cada um dos órgãos que estão aqui representados, que a gente vai fechando, vai costurando essa nossa coxa de retalhos, vai costurando os pedacinhos, tirando os espaços que existem entre eles, onde o dado vaza, onde o atacante penetra, onde o problema acontece. Então, a minha proposta, minha convocação aqui para vocês esses guias têm que derivar ações. Se não derivarem ações, não servem para nada. Aliás, se não derivarem ações, eles são um investimento muito ruim, porque se gasta energia para fazer os materiais. Né? Se gasta dinheiro público para fazer os materiais. Então, esse assunto é muito sério. Esse assunto é capaz de ser um colchão de credibilidade. Se a gente fizer bem feito, um colchão de credibilidade que o cidadão vai suportar e vai apoiar as ações de transformação digital e de uso de tecnologia, que isso vem diretamente para o patrocínio que a gente recebe nas nossas instituições, os cargos que a gente recebe para alocar, o nível de orçamento que a gente recebe para distribuir todo ano, a prioridade que nós temos para implementar os projetos de transformação digital, tecnologia, etc. Ou pode ser Você está no mute aí, Luiz. De novo no mudo, tem alguém me sacaneando aqui. Eu já vou terminar, tá? Se a gente não fizer um bom trabalho de proteção de dados e privacidade, tudo que foi construído por vocês, não foi por mim, não foi pelo Mauro, tudo que foi construído por vocês vai ser colocado em questionamento. A transformação digital, ela pode no final do dia, se não garantir a segurança, ela ser analisada como mais prejudicial do que benéfica. E isso é o que a gente tem que evitar. Então, assim, eu queria, de novo, agradecer 190 pessoas nessa reunião. Primeiro questionem esses guias, questionem o que está lá. Se tem um copia e cola de algum material que vocês não veem razão, tira esse negócio de lá, que só vai me confundir. Pega aquilo que é importante, aquilo que vocês vão entender e vão conseguir implementar. Porque é impossível implementar tudo, mas é necessário e fundamental a gente implementar aquilo que é mais importante. Então, analisem com esse viés agora aqui nesse evento. Depois, pega esse material que já passou pelo crivo de cada um de vocês
e derivem ações, criem planos de execução. Para alguns órgãos, nós vamos botar os recursos para fazer isso. Por que para alguns? Porque os recursos são limitados. Então, para os órgãos com maior nível de exposição, os que operam sistemas mais estruturantes, os que operam sistemas que trabalham intensivamente com dados pessoais do cidadão, etc., 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 a SGD vai botar uns times do modelo que você já conhece, que é o Startup GovBR, times de especialistas que vai usar esses dias como subsídio para ajudar os órgãos, né, as equipes que já estão lá operando a TI, para fazer a implementação das ações. Mas todos os espaços têm que ser fechados. Todos os espaços, tá bom? Esse assunto é crítico. Ele é game changer. Ou a gente vence, ou a gente é vencido. Não tem como ficar escondido aqui quando o assunto é segurança, sem ninguém notar. Beleza? Obrigado a todos. Uma boa oficina. Obrigado, Luiz. Agora, Mauro, já podemos passar a palavra, então, para o Tássio fazer a apresentação? Ou você quer Vou só complementar alguma coisa? Ok. Só para complementar, primeiro agradecer a audiência, né? A gente está se aproximando aí de 200 pessoas na sala, isso já dá o tom, né, da forma pela qual vocês encaram esse tema. O Luiz já chamou a atenção, a gente tem enfrentado sérios incidentes de segurança e a gente tem que fazer o possível para que esse número de incidentes caia dramaticamente. A gente tem que atuar em conjunto, atuar em equipe e fazer com que boa parte daqueles controles previstos nos guias, aí eu estou falando de uma maneira geral, nos guias de privacidade, nos guias de segurança, sejam implementados, saiam do papel. A gente precisa avançar, ir além do papel. Como o Luiz já chamou a atenção, a gente vem trabalhando tanto em amplitude, ou seja, divulgando conhecimento para que vocês se apropriem e consigam fomentar esse movimento dentro dos órgãos, isso para a gente é fundamental, quanto em profundidade. Então, a gente tem um projeto que, como fio condutor, se baseia no trabalho do TCU, na identificação de sistemas críticos, e com base nesses sistemas críticos, a gente trabalha com entregas importantes para fazer com que esse risco diminua, fazer com que a conformidade à LGPD seja cada vez maior. Estamos agora num piloto no Ministério da Saúde e mudando para uma série de outros sistemas do Ministério da Economia e do INSS. Com o tempo, eu vou procurar cada um de vocês para que a gente troque informações e coloque esses sistemas críticos dentro de um planejamento da nossa intervenção, que vai até o final de 2022. Com relação especificamente aos dois guias que a gente traz aqui hoje, né, o framework de segurança e o de requisitos mínimos, ambos têm fundamento, como o Luiz mesmo destacou, nas melhores práticas internacionais, em frameworks cujos controles já foram devidamente testados, né, tanto pelo mercado quanto por outros países, órgãos públicos também, e a gente os trouxe naquele mesmo nível dos demais guias, sugestão, orientação. Vocês podem, claro, fazer uma seleção e adaptar as especificidades de cada órgão. No caso dos frameworks, a gente foi beber lá no CIS, já o Tássio vai falar um pouquinho mais sobre o framework, ele é adaptativo e ele vai fazer com que vocês, com um conjunto mínimo de controles, consigam galgar um melhor nível de risco. E o outro guia, o que fala de requisitos mínimos de sistema, ele foi também baseado na OASP, né, melhores práticas, mas fomentado pelas questões recentes ligadas aos incidentes. Vocês vão perceber, o próprio Luiz Henrique vai comentar, que boa parte das vulnerabilidades exploradas estão ali previstas em poucos controles. Então, é sempre aquela análise de custo-benefício. Eu sei que vocês não têm acesso a todos os recursos necessários a uma ampla implementação de controles, mas para isso a gente vai fazer uma análise, uma priorização e implementar aqueles que, de fato, farão a diferença no dia a dia para que a gente possa ter um risco de segurança e privacidade cada vez menor. E aí eu gostaria, então, de chamar o Tássio, acho que o Tássio já está online. Boa tarde, Tássio, e convidá-lo para que possa falar um pouquinho a respeito do guia do CIS. E eu já destaco que com a implementação desse framework baseado no CIS, nós do Executivo estamos indo no mesmo caminho
lá do trabalho que está sendo feito no Judiciário, capitaneado pelo CNJ, onde nós aqui do Ministério da Economia temos assento. Isso é muito importante para que a gente possa trocar experiências e conseguir implementar com sucesso boa parte desse framework. É isso, obrigado, Tássio. Com você. Obrigado, Mauro, obrigado, Luiz, obrigado a todos pela participação. Vou começar a compartilhar com vocês aqui, mas antes de entrar no framework, mostrar aqui rapidinho 4 slides da importância, né, que, por exemplo, da onde, né, o próprio framework foi montado, né, que foi em cima do CIS, que é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, onde tudo começou. E qual é o meu ponto com essa apresentação, falando aqui no CIS, né? É que existe uma gama enorme de informação que podem ser, né, utilizadas pelos gestores, tanto os gestores como os técnicos, para melhorar a segurança interna. O cadastro, né, tudo livre, é free, vocês cadastram lá, só de publicações que eles têm, chega em torno de 454 publicações, ou seja, algo que já passou por validação, e é para N sistemas, que vai desde a elevação de segurança em web browser, dispositivos móveis, dispositivos de redes, métricas de segurança, sistemas operacionais, servidores. Então, assim, a gama de informações que tem lá para levar o nível de segurança para cada uma do que está sendo citado aqui, porque a gente sabe que tem o Windows Server 2012, 2003 e por aí vai. Para cada um desses, tem uma versão de controles que devem ser implementados para levar o nível de segurança. Então, assim, já fica a nossa proposta, né, para vocês irem lá no CIS, fazer o cadastro, pegar já o documento específico e começar a hardenizar, ou seja, elevar o nível de segurança das aplicações. Aqui eu trouxe só um exemplo rápido, por exemplo, do Apache. Do Apache você tem esse documento do Apache tem 200 páginas, onde tem centenas de controles que você pode aplicar e hardenizar a máquina. Hardenizar, no caso, aí, o servidor de aplicação. Então, ele fala exatamente o que você tem que fazer para melhorar a segurança. Nesse caso aqui, para remediar o que a gente identificou aqui, que é com o HTTP3, né, que esse método, a partir do momento que ele está habilitado, ele coloca uma falha de segurança, e ele expõe uma falha de segurança, porque é possível utilizar aquilo ali para rastrear até IP interno da máquina, ele mostra como você remediar, ou seja, como você pode corrigir esse tipo de ação. Então, que fica a minha dica, tem as referências, então façam esse cadastro lá e comecem já a utilizar os guias que estão lá para melhorar qualquer uma dessas aplicações, máquina, SEO e por aí vai. Então, assim, fica aqui minha dica para vocês. E vamos tentar agora falar um pouco do framework de segurança. O framework de segurança em si, vocês já receberam, né? Não vou me adentrar tanto em especificações mais técnicas de como realmente está tudo elaborado, mas vamos tentar ver aqui qual é o grosso, né, para vocês entenderem mais ou menos qual foi a base que a gente utilizou toda para poder passar para vocês. Basicamente, o framework ele segue mais ou menos 3 linhas que a gente tentou aqui, né? Nosso papel na elaboração do framework foi tentar trazer todas as informações que tinham do lado de fora, que estavam segregadas por um canto só. Vocês poderiam procurar e achar tudo individualmente. A gente tentou concentrar as informações aqui para tentar facilitar a vida de todos. Então, aqui houve uma tradução e houve também uma interpretação. Então, há uma inferência no documento, né, sobre algumas coisas que podem, às vezes, estar divergindo em algum aspecto do original, mas o intuito aqui foi a gente tentar manter a homogeneidade de todo o documento. Então, basicamente, o que vocês vão ver dentro do framework são os 20 controles do CIS, né? Aí, dentro dos 20 controles, são 171 subcontroles que vocês vão trabalhar internamente. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no framework que vocês pegaram, né? Tem uma parte que descreve o CIS. A gente também utilizou, já que o CIS aponta o NIST, o CIS aponta o NIST, então a gente fala um pouco também do NIST, que é como ele organiza a parte da gestão de riscos. E, por fim, a gente também encontrou um documento que a gente vai utilizar aqui como uma ferramenta, então adaptamos ela para ficar melhor legível para todo mundo, né? Com a tradução devida, devido dado todos os créditos a Audit Script, onde a gente está tentando, ou seja, não basta só vocês identificarem
os controles estão ali. Então, a ferramenta ela permite que vocês consigam acompanhar a evolução daquela implementação. Essa é uma das partes principais, né, que é nada pior do que ter só um documento em papel, porque não tem uma ferramenta também, nem que seja em Excel, para ajudar o trabalho no dia a dia e o acompanhamento. Então, esse foi o objetivo da condensação de todas essas informações. Aqui é só uma introdução, né? Não vamos adentrar nesse tipo de coisa, mas vamos tentar ir na parte principal. A parte principal é que o SIS ele tem 171 controles, que praticamente ele faz uma classificação entre onde você aplicaria ou quem estaria destinado a receber esses tipos de controle. No nosso aspecto, né, a gente tentou aqui fazer uma linha de base. E também é uma recomendação do próprio SIS, mas ao invés de estar focando na instituição, no corpo institucional, ou seja, quantas pessoas que trabalham na instituição, não, a gente está tentando focar o guia nos dados que são tratados pela instituição. Esse é o nosso ponto principal. Que tipo de dados são tratados? E aí o que acontece? O SIS ele divide basicamente em 3 grupos de implementação. Então, você tem um grupo 1, onde você teria 25% dos controles que você deveria aplicar, e aí, para isso, quem faria parte desse grupo 1? Ou seja, o que exatamente? A gente tentou orientar pelos dados. Então, quais são os dados que seriam tratados internamente pela instituição que ficaria no grupo 1? Seriam os dados que praticamente são só informações financeiras e de funcionários. Ponto. É algo interno. A partir do momento que você entrou no escopo de tratar dado do cidadão, especificamente, em algum serviço público, aí você entraria no grupo 2. E como aqui mostra bem nesse gráfico, esse gráficozinho aqui com a bola, quem está no grupo 1, aí só vai implementar os controles do grupo 1, né? Aí tudo aqui é recomendação, certo? Quem está no grupo 2 também implementa do grupo 1, aí por conta disso você teria que aplicar dos 171 controles 82%, ou seja, não é que você teria que aplicar, você teria que alcançar, né? Para alcançar, essa é uma indicação dele para você elevar o nível de segurança dos dados que estão sendo tratados naquele ambiente, ou seja, pelaquela instituição. Então, esse seria o objetivo de quem alcançaria o grupo 2. Teria que procurar, né, identificar e implementar os controles, os subcontroles que são apresentados. E o grupo 3, né, o SIS, né, ele indica que a instituição tem que ter N especialistas de segurança, dividido em áreas de pentest, na parte ofensiva, Blue Team, Red Team, e aí a gente sabe que isso não é a realidade da administração pública, né, como um todo, mas para manter o padrão do que o SIS está propondo, mantivemos aqui todo o arcabouço no qual eles oferecem essa ideia, não mudamos nada. Então, essa manutenção da estrutura, divisão de controles por grupo de implementação, mantivemos da mesma forma, para não ter impacto, até para aproveitar as melhores práticas, já que eles tiveram um trabalho muito longo, né, em estar elaborando isso aí, e não perder a ligação com o que já tinha feito. Então, para não dar uma interpretação diferente, só fizemos a manutenção. Então, isso aí não impede de quem tem dados sensíveis implementar um subcontrole do grupo 3. Não impede. Isso é claro, isso sempre vai depender da maturidade da organização. Quanto mais segurança, quem sou eu para reclamar, né? A gente só tem que aplaudir. Mas essa hoje é a divisão geral de todos os controles que estão aqui dentro. Então, você vai ter ele dentro dos grupos de implementação, você vai tentar identificar a instituição, qual é o dado que eu estou tratando, que tipo de dado, é dado do cidadão, é dado sensível? Opa, então a gente já entra no grupo de implementação 2 e tem que implementar. Tem que implementar, não, tem que procurar implementar dentro do possível, tanto o 1 como o 2. Então, hoje, essa é a organização. E aí, o resto do documento fala um pouco do NIST, né, como está organizado, que é exatamente cada subcontrole que é indicado pelo NIST, pelo SIS, tem uma colocação do NIST, porque o NIST, no documento dele, exatamente, ele fala que você, dentro da sua gestão de risco, onde aquele controle entraria dentro do plano de tratamento. Esse é o ponto. É no momento que você identifica, é no momento que você começa a tratar. Então, o casamento do SIS com o NIST é mais ou menos isso. É você tentar identificar onde aquele subcontrole encaixaria na sua gestão de riscos.
só mantivemos o padrão, então nada de diferente. O que tem de diferente exatamente aqui é o que eu vou mostrar um pouco depois, né? Que aqui, é só voltar um pouco. A estrutura do documento, ela segue, vocês tiveram a oportunidade de observar. Ela segue uma apresentação do controle, né? São 20 controles que o NIST, que o CIS orienta, são 20 controles, tem uma descrição, e depois você segue para cada um daqueles subcontroles a classificação dele dentro do NIST, qual a fase da gestão de riscos, basicamente, uma linha de base, qual seria exatamente o ponto-chave daquele subcontrole, uma descrição, um detalhamento do subcontrole e qual o grupo de implementação que ele pertence. Essa é a estrutura dos 20 controles e, por último, no documento, viria o capítulo 4, que explica exatamente o que eu vou mostrar um pouco para vocês logo, que é a planilha que dá suporte, né, ao acompanhamento das atividades por quem está começando a implementar esses subcontroles. Então, aqui traz uma explicação detalhada de como está organizada toda essa planilha, né, que foi criada pela Audit Script, mas fizemos todas as adaptações aqui para manter a homogeneidade com o documento e com o trabalho que a gente já vem fazendo dentro da LGPD. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Essa aqui é a planilha que o próprio Audit Script montou, né? Damos sempre os créditos e só fazemos as menções que fizemos alterações, então, para evitar qualquer nível de conflito. É licenciado de forma livre, né? Então, a gente já está um pouco conseguindo atender a parte dos direitos autorais. E aqui é como é que está hoje a organização dessa planilha, né? Ela tem uma explicação lá, mas vamos tentar aqui ser um pouco mais, não tão detalhista, mas só para explicar o todo para vocês. Você tem um layame que está explicando mais ou menos a boa parte dos campos que estão sendo utilizados. Depois você vem para um dashboard que faz um acompanhamento de cada identificação que você vai fazer de cada um daqueles controles. Os controles, eles já foram classificados pelo pessoal, pela equipe da Audit Script, em 4 segmentos. Então, à medida que você vai identificando o controle, você vai verificando se aquele controle ele faz parte de uma política aprovada, se ele entrou nisso, né? Se ele foi aprovado mesmo ou não. Aí tem vários outros segmentos. Isso aqui vai compondo um cálculo que, no final das contas, vai compor um número maior aqui, que é sobre se os subcontroles estão totalmente adequados ou não à proposta que a planilha faz. E aí, vamos seguindo só aqui, só rapidinho. A mesma coisa vai perguntar se aquele subcontrole ele foi implementado ou não, se ele foi implementado em alguns sistemas, muitos sistemas, e assim vai seguindo sucessivamente. Isso aqui vai compondo uma pontuação gradativa, tem os pesos, né, tudo bem explicado lá no documento. Depois segue para o controle, se o controle foi automatizado ou não. Nem todos os subcontroles eles são automatizáveis. Então, aqui a gente fez o acompanhamento, o mesmo proposto pela Audit Script, e mantivemos que eles já identificaram, já fizeram todo esse estudo, se os subcontroles precisarem ser ou não automatizados. Em seguida, né, é uma coisa que eles mantiveram lá e a gente também concorda com eles, que é a importância daquele controle ele ser disseminado, a alta administração, a administração ou o coordenador, ou dependendo do seu nível hierárquico, aí você reporte para ele e informe que aquele controle, em que estado aquele controle está. Ele foi reportado, se parte da política, no qual aquele controle está, foi reportado ou não, e assim foi reportado que em alguns sistemas ele já foi incluso, e aí sucessivamente. Então, basicamente, a planilha ela segue esse nível de acompanhamento, certo? Então, à medida que vocês vão identificando a implementação, vão indo. Isso aqui é um trabalho que vocês vão executar, que pode ser por anos. À medida que vocês vão evoluindo, isso aí não é da noite para o dia. E aí ele vai tentando elevar o seu nível de adequação. Tentar voltar aqui. E tudo isso vai sendo relatado por aqui, né? Se vocês precisarem repassar isso para alguém de forma gerencial, meu trabalho aqui está sendo implementado, você mostra para ele essa parte. Aquele lado de lá fica para o preenchimento técnico e esse outro lado fica para o aspecto gerencial. Então, basicamente,
o que eu tinha para mostrar para vocês era essa parte, certo? Dar uma introdução de quem era o SIS, o que vocês podem fazer dentro do SIS, com vários manuais, várias formas de você elevar o nível de segurança. E esse aqui, que é o framework de segurança, que é um compêndio de todas essas informações que a gente está tentando disponibilizar para vocês, né? Espera aprovação. Mas tudo, gente, vale salientar o que o Mauro falou, vale salientar sempre o que o Luiz falou. Então, tudo isso aqui é que a gente é um guia, é uma proposta, que vocês possam ter um acompanhamento de implementação. Então, de minha parte, Mauro, é esse o ponto que eu queria trazer. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, boa parte do que é feito já é detalhado dentro do guia, e termino minha fala. Tássio, obrigado. Lembrando, a gente vai estar à disposição, vocês podem depois mandar e-mail para tirar algum tipo de dúvida. Nós enviamos o material para vocês terem com antecedência, né, condições de analisar, de dar uma lida. O SIS, hoje, ele está na versão 7.1 ou 7.2, eu mesmo já estou no beta teste da versão 8, né, a gente analisando, partiu para aquela máxima de usar a versão stable, né, que já é muito mais do que nós temos hoje. Então, relembrando, quem conseguir implementar o primeiro grupo já vai estar cobrindo, dentro de uma superfície de ataque, que era a referência em 2018, isso não é pouco, quase 80% das ameaças. Então, vamos tentar começar, claro, sempre na medida do possível, dentro do planejamento de vocês, para o grupo 1 de implementação, que já vai ser muita coisa em comparação ao que nós temos hoje. Eu queria agora pedir para o Luiz Henrique para conversar um pouquinho sobre o outro guia, sobre o guia de requisitos mínimos para as aplicações web. Boa tarde, Luiz, pessoal. Aí, vamos lá. Compartilhar a tela aqui, só um momento. Tá todo mundo vendo aí? Bom, vamos lá. Começou a falar um pouco de LGPD, né? Ano passado, um foco mais em tratamento, né? De dados. Então, a gente agora mudou um pouco o foco com uma pegada mais de segurança, certo? Luiz, então, a gente... eu vou só acionar o mudo de todo mundo, e aí você abre novamente seu microfone, porque o seu áudio ficou um pouquinho prejudicado. Só um segundo, tá? Pode recomeçar, Luiz. Beleza, vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Bom, vamos lá. Ano passado a gente teve um foco em LGPD. A LGPD trata da parte de tratamento de dados, né, e a parte de segurança. E o nosso foco mais foi nessa parte de tratamento de dados, né, principalmente aqueles princípios de necessidade, adequação, a forma de tratar o dado, né? E agora a gente está com foco em segurança, especificamente, né? Então, o que acontece? A gente já tinha lançado os guias, né, com esse foco no tratamento, e a gente começou, né, com esse novo guia de segurança em aplicações web, introduzir esse foco em segurança, certo? A ideia de tratar aplicações web, como que ela surgiu, né? A gente sabe que segurança é bem amplo, né? Você tem, por exemplo, segurança de APIs, né? Parte de ambiente interno, tem parte de redes, engenharia social, parte de nuvem, né? Capacitação. Então, assim, a gente sabe que segurança é bem amplo, né? E porque a gente pegou e pensou em fazer esse guia inicial de segurança para aplicações web, né? A gente vem acompanhando as notícias, os incidentes de segurança, e a gente percebeu que grande parte das vulnerabilidades, né, que estão sendo exploradas, elas poderiam ser abrangidas da forma do princípio de Pareto ali, né? A gente conseguir talvez colocar aqui uma parte inicial, né, dessa parte das aplicações web,
de forma a cobrir a grande parte dessas vulnerabilidades, né? Então, assim, a gente identificou, né, nas aplicações web aqui, eu acho que o primeiro grande ponto da segurança, né, que a gente deveria tratar. A ideia do guia não é reinventar a roda, né? A ideia aqui é ajudar, né? E consolidar algumas fontes que a gente já conhece, né? A gente identifica como que já tem vários materiais bons, né? O Tássio até citou o exemplo do CIS, né? O CIS é um monstro, né? E a gente também usa aqui o ASP, né? Que também é conhecido. Então, a ideia aqui é ajudar e consolidar essas fontes, né? E trazer um documento único aqui para ajudar vocês, certo? Então, como é organizado esse documento, né? Eu não vou falar muito do conteúdo específico do documento, eu vou falar um pouco o que a gente pensou, né? O que a gente vai entregar aqui dentro desse guia. Então, a ideia é a seguinte, a gente trouxe dentro das diretrizes gerais o controle 18, eu acho, que é do CIS, né? Então, ele traz subcontroles ali de segurança para aplicações web e ele tem uma cara bem de diretriz, né, geral. Eu vou mostrar um pouco o documento, vou dar uma visão geral do documento, né? A gente traz requisitos gerais aqui e requisitos específicos, né? Dentro dos requisitos gerais, essa parte de gerenciamento de ambiente também, que a gente identificou como um problema simples, às vezes, de corrigir, né? Por exemplo, a aplicação de um patch de segurança, e a gente vê que esses grandes ataques, por exemplo, de ransomware, né? Grandes instituições, às vezes, deixam passar ali, deixam de atualizar, alguma coisa que, às vezes, passou um ano ali, que poderia evitar um ataque grande, né? E dentro dessa parte de gerenciamento de ambiente, também a gente fala um pouco de hardenização, e essa parte de proteção do perímetro da aplicação também, né? Que a gente consegue, por meio de um firewall ali, um DSPS, a gente consegue impedir várias varreduras, vários tipos de ataque, né? Requisição, filtrar o tipo de requisição, de dado que está entrando na aplicação, sendo enviado para a aplicação, né? Então, esses são requisitos gerais, né? Eles se aplicam basicamente para todas as aplicações e eles envolvem não só a parte da aplicação, do código específico, né? Mas também toda a configuração ali da aplicação, e os requisitos específicos ele já entra na parte da OASP, que é um pouco mais específico de codificação mesmo, né? Então, quando eu mostrar um pouco mais para frente o documento, vai ficar mais claro. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, por que a gente trouxe isso, né? Eu vou passar o documento e a gente vai explicando. Então, aqui eu cito a OASP, né, e o CIS, a ideia de trazer as diretrizes gerais aqui, como os controles do CIS foram, porque esses controles são bem abertos aqui, né, são bem didáticos aqui, tem essa cara de diretriz, né, por exemplo, definir práticas seguras de codificação, né, utilizar apenas algoritmos de criptografia padronizados. Então, a gente traz essa ideia geral, né, que é a base do documento, usando o CIS, né. Depois a gente traz os requisitos gerais, essa parte de gerenciamento de ambiente e essa parte de proteção do perímetro, a gente incluiu, né, foi uma iniciativa nossa, com a ideia, bem simples aqui, o texto, né, você vê que não tem nada de outro mundo aqui, mas assim, a gente mostra a importância, né, de você aplicar os patches de segurança, você atualizar versões, né? Às vezes você não tem mais o suporte daquela versão, e a ideia também é de você fazer a hardenização, né, do ativo ali que está sustentando a aplicação, né, por meio de técnicas, melhores práticas, para você evitar que às vezes uma falha, né, possa ser explorada e dentro daquele ativo ali, né, ou dentro depois que ele foi exposto ali, né, foi comprometido, ele possa explorar outras vulnerabilidades e conseguir, por exemplo, ter acesso à rede interna, né? Então, essa parte de gerenciamento de ambiente fala desses dois pontos, patch de segurança e versões, né? E essa parte de hardenização. E a parte de proteção do perímetro, ele fala
essa parte aqui fala, por exemplo, da questão do roteador de borda, de controle de tráfego que vai para a aplicação, né, por meio de firewalls, detecção de intrusão ou até de prevenção ali, né, cuidar dessa parte de rede de perímetro, você criar, por exemplo, uma ZDM ali. Então, isso aqui também, às vezes, você fazendo um filtro de requisição ali, né, dentro do firewall ali, você já consegue impedir grande parte dos ataques, né? Então, às vezes, a aplicação até possui uma vulnerabilidade, mas o firewall consegue barrar esse tipo de ataque antes, né? Então, ele faz essa camada mais ampla de segurança. E dentro dos requisitos específicos, né? Aqui, eu vou até voltar para o sumário, ele trata de 14 requisitos aqui, né? A pegada da OWASP ali é bem didática, né? Você vê dentro dos requisitos ali que ele vem com uma espécie de checklist, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Por exemplo, o requisito 1 aqui, que é a validação dos dados de entrada, né? Então, por que a gente escolheu, né, a OWASP aqui nesse caso? Porque ela traz uma espécie de checklist, né? Que você pode até ali colocar, por exemplo, fazer um controle sobre isso, né? Por exemplo, o sistema efetua a validação de dados, vamos conferir isso, vamos ver se está tudo certinho, se realmente, né, a gente está realizando isso, se a gente, por exemplo, filtra aqui caracteres aqui que são característicos de ataques, né, por exemplo, barra em busca de diretório, né, esses caracteres, por exemplo, que são usados para ser script, aspas, que é usado, por exemplo, em ataque de SQL injection. Então, a ideia aqui da gente trazer o OWASP foi bem essa pegada mesmo, de vocês até conseguirem aqui, né, pela forma que é exposto aqui, não só aprender até, né, com o guia, né, mas aí conseguir ter, por exemplo, um checklist ali para você conseguir, né? Por exemplo, validar o tamanho dos dados. A gente valida o tamanho dos dados, né? Em todas as entradas de dados, por exemplo, da aplicação. Vamos fazer essa conferência, né? Porque ali você pode evitar um ataque, por exemplo, um buffer overflow. Então, a ideia foi essa, né? A gente trazer o OWASP aqui, que é quase um checklist ali, né? Para vocês terem facilidade de implementar isso, né? Ter um método mais amigável para isso, certo? Então, acho que é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui dos outros requisitos, não. Mas para passar, assim, a ideia mesmo que a gente teve para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Luiz, obrigado. E aí eu queria pedir para que você e o Tássio ficassem aí, que a gente agora vai abrir para as perguntas, né, Ale? Isso mesmo, Mauro. Então, eu pediria para o pessoal que começasse a levantar as mãozinhas aí, né, no Teams mesmo, e já vamos começar a abrir os microfones daí para as perguntas, ok? Podemos passar para a primeira, então, Guilherme? Guilherme Guimarães? Opa, isso mesmo. Boa tarde, Guilherme. bem? Boa tarde. Tudo bem, Alessandro? Como é que tá? Muito tempo aí, né? É o seguinte, eu tenho uma pergunta em relação a esse último documento, né, do Aplicações Web. É porque é o seguinte, eu não sei se passou por mim aí, mas a minha preocupação hoje é a interação com o cidadão, né, porque é uma das coisas que impacta muito na lei, né, na LGPD. Então, em relação ao consentimento do cidadão, ao compartilhamento de dados deles entre órgãos, entre instituições, né, entidades vinculadas. Vocês instruíram um documento a esse respeito? Chegaram a tecer alguma orientação? Tem até isso à luz aí do decreto 1046, né? Tem um pedacinho aí, né? Guilherme, obrigado. Não é exatamente sobre os 2 guias, né, de segurança, mas tem tudo a ver com o que a gente pratica aqui. Por trás disso que você está falando, tem um princípio sobre o qual, inclusive, nós faremos um seminário no final desse mês. Em breve, vocês vão receber um convite que vai exatamente ao encontro do que você comentou, Guilherme,
que é acerca do princípio do once only, tá? Que é aquele que persegue, né, o objetivo de fazer com que o cidadão, uma vez tendo informado o governo dos seus dados pessoais para um serviço público qualquer, quando ele for se dirigir novamente ao governo para consumir um outro serviço público, que ele não tenha que informar os dados, né? Então, por trás disso, para implementar o Once Only Principle dentro do governo brasileiro, tem todo um fomento de interoperabilidade. Hoje, tem uma plataforma que a gente disponibilizou aqui no Ministério da Economia, chamada Conecta, que ela já está alimentando com dados do CBC, Cadastro Básico Cidadão, mais de 400 serviços públicos. Isso só tende a aumentar. Mas aí entra o que você falou. Como fomentar a interoperabilidade, respeitando-se a proteção de dados? O 10046, quando saiu em 2019, ele saiu um pouquinho da entrada em vigência, de fato, da LGPD. Porém, ele se preocupou, o decreto, em fazer referências à lei, para deixar muito claro que é sim para fazer interoperabilidade, porém, respeitando-se todos os princípios dispostos na LGPD. Houve crítica, recebemos diversas críticas, a gente está sempre tentando evoluir, e nós estamos nesse momento, inclusive com a participação da ANPD, num processo de revisão do 10046. Então, a gente deverá, até o meio do ano, ter aí um novo texto para o decreto, com apontamentos mais claros, com um vocabulário mais alinhado, inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai falar de controlador, vai falar de operador, vai falar de controlador cedente, de controlador consumidor, e vai entrar um pouco no detalhe. Vou dar um exemplo bobo aqui. A gente vai interoperar, mas vai garantir que aquele órgão que quer consumir o dado, que o controlador está ali cedendo, tenha um mínimo de condições para isso. Então, uma bela maneira de se começar a demonstrar que tem condição de fazer a curadoria desse dado doravante é, por exemplo, publicar um RIPD. Talvez não um RIPD completo, porque isso poderia expor, né, uma parte da estratégia de proteção do órgão, mas uma parte do RIPD que deixe o cidadão claro, né, com relação à transparência e com relação até mesmo à sua tranquilidade de que esses dados estão sendo devidamente compartilhados e cuidados, à luz aí de uma política pública. Então, para a política pública não precisa do consentimento, mas a gente gosta muito de usar o termo conhecimento. A gente quer que o cidadão sempre saiba quando o dado dele estiver sendo consumido pelo governo. E para isso, então, não haveria um guia, haveria sim uma revisão normativa do 10046 e algumas resoluções mais técnicas no âmbito do Comitê Central de Governança de Dados. Para a gente ter um decreto mais enxuto, o de hoje ele entra muito em detalhe, então a gente teria um decreto mais enxuto, muito mais alinhado à LGPD, evidenciando isso, inclusive se preocupando com transparência e algumas questões mais técnicas que tem a ver com categorização, né, que tem a ver com aonde publicar, como realizar o pedido, implementados por resoluções publicadas à parte, e aí dinâmica é muito mais tranquila para a gente poder alterar. Ok? Bacana, Mal. Obrigado aí e parabéns aí pela excelente iniciativa e equipe, tá? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Obrigado. Abraço. Agora o próximo, Emerson Saldanha, do IFC. Boa tarde, Emerson. Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, tudo jóia. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. A gente que está na ponta e precisa, né, de implementar as ações, quando a gente tem os guias e os frameworks, a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, por isso, dou os parabéns para toda a equipe. Eu só tenho, a minha preocupação, ela é de sempre, né? Porque as preocupações aumentam, os decretos são emitidos, o regulamento muda e a tecnologia avança, e a gente tem, por outro lado, infelizmente acontece, né? Isso já vem de tempos, né? Corte de investimento, equipamento sucateado, falta de mão de obra, concursos que não estão acontecendo. Como é que a gente faz para equacionar, tá? Porque eu estava vendo o material que vocês colocaram, vasto, muito legal, framework, com estudo de caso, oficina, aí eu fico imaginando a equipe para realmente fazer isso acontecer de fato, certo? Na ponta, né? A gente tem lá no Instituto vários sistemas, alguns do próprio governo, outros nossos, outros de parceiros. Então, a minha preocupação mesmo é com falta de gente especializada na área de TI,
né? A nossa demanda de serviços é muito maior do que a nossa capacidade de fornecê-los, e também os nossos equipamentos, muitos deles já não tem mais nem garantia de fabricante. E a gente não tem, hoje, o orçamento não foi aprovado, né? Que não tem verba para investir. Eu queria saber como que vocês trabalham, eu não sei como que é a realidade de cada órgão, mas como que a gente pode tirar a escolha da cartola, né? Ou seja, fazer mais com menos, porque, de novo, a gente tem que manter o sistema, atualizar, alterar diploma digital, que está vindo agora por aí também, tem toda uma série de regulamentos mudando, e não aumenta a gente, só sai gente. O pessoal se aposenta e não vem mais ninguém. Tá? Essa é a pergunta. Emerson, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como que a gente consegue fazer essa mágica? Muito pensando nisso, cara, a gente tomou um cuidado de não tornar a implementação desses guias vinculante e dar prazo. A gente não fez isso, justamente para que cada órgão tivesse, dentro das suas condições, liberdade para fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. A busca pelo CIS, como disse o Tássio ali, para embasar o nosso framework, foi para que a gente fosse o mais compreensível possível com a realidade de cada órgão. Eu nunca havia encontrado um framework tão pé no chão e tão adaptativo. Então, assim, eu sei que os recursos são escassos. Do lado de cá, saiba que a gente está fazendo o possível para aproveitar esse momento de conscientização, essa oportunidade que é a LGPD, para conseguir capitanear esforços e aí, dentre deles, correr atrás de orçamento, correr atrás de recursos. Esse é um trabalho de bastidores, de formiguinha, mas a gente está ali envidando esforços diários nesse sentido. Enquanto isso, é tentar administrar com os recursos que a gente tem e com o que a gente está tentando colocar à disposição de vocês. Você mesmo reconheceu. Se a gente já tem uma referência para seguir, a gente não tem que reinventar a roda. Primeiro, o nosso risco de errar diminui. Já que está todo mundo seguindo no mesmo caminho, a possibilidade de trocar informações e conhecimento numa espécie de suporte comunitário ajuda a alavancar o movimento, até que a gente consiga ter uma situação melhor. A gente está buscando isso, não é fácil, isso não é uma realidade nossa, isso é uma realidade de governo, infelizmente, mas tenho certeza de que com o tempo a gente vai conseguir escalar, mostrando a nossa importância e mostrando o quanto que a gente faz diferença em termos de segurança e privacidade, para poder garantir que o cidadão vai ter o melhor serviço público prestado. Tá bom? Obrigado, Emerson, pela pergunta. Okay, Genelice Paiva, por favor. Oi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, Mauro, Tássio, em especial que a gente trabalhou aí na LGPD. A minha pergunta, ela é mais abrangente no sentido de frameworks, né? Então, tendo aí a ISO 27001, 27002, que atuam na implementação de um sistema de gestão de segurança da informação, eu queria saber qual foi a particularidade utilizada assim, para a escolha específica do CIS e do NIST. Genelice, ótima pergunta. Eu vou passar para o Tássio, porque o Tássio com certeza vai ter as opiniões dele para complementar, mas a minha é a palavra chão de fábrica. Se você for olhar o CIS tomou esse cuidado de fazer a rastreabilidade. Para cada controle que ele tem, ele diz de onde vem. Eu confesso que quando eu leio uma ISO, né, eu me sinto naquele mundo mais acadêmico. É importante que você tenha essa abordagem, mas aí você fica assim, poxa, como que eu vou implementar isso? Quais são os controles que de fato se relacionam? Algumas ISOs entram no detalhe de controles, outras não. Então, para evitar essa confusão, para tentar poupar vocês desse trabalho de prospecção, de estudo, fomos atrás de um framework que faz isso que você falou, bebe nas ISOs, em outras melhores práticas, foi testado mundo afora, elogiado, como sendo bem pé no chão, bem objetivo e com menos mimimi. Então, são os critérios, né, que me convencem, mas eu queria que o Tássio falasse um pouquinho mais. Prazer, Genelice, em vê-lo novamente. Bom, o Mauro já completou uma parte, né? Mas uma coisa que a gente observou, Genelice, que é quando a gente estava trabalhando em cima da avaliação de riscos, que hoje está lá na parte dos guias operacionais, quando a gente estava trabalhando lá, nós montamos 113 controles.
Lá nos baseamos na ISO, no GSI e na OASP. E aí fomos colocando lá todas as referências para quem puder ir verificar. Só que aí, quando a gente vem debater internamente, a gente percebe que, a ISO, por si só, ela é um documento que ele é pago, né? Nem todos os órgãos conseguem obter. Então, nas várias reuniões que fizemos, a gente teve esse feedback e a gente, vamos ter que parar um pouco e tentar refletir aqui como é que a gente consegue contornar esse ponto. E aí a forma era sempre procurar o que é livre, o que é que está aberto para todo mundo, e não só isso, o que pode oferecer para a gente uma margem maior de oportunidades. Por exemplo, como eu mostrei inicialmente, o CIS, né, a partir do momento que você se cadastra e entra, tem um rol enorme de formas, né, para você poder criar, elevar o nível de segurança nas aplicações, no SEO. Então já existe um compêndio de informações muito grande lá dentro. Então esse foi o nosso principal norte. Primeiro, livre e acessível. Então a gente partiu disso aí e aí, por isso veio a proposta do CIS. Ok, obrigada, parabéns a todos, viu, pelo grande trabalho. Obrigado, ministro. Obrigado. Próximo, Ricardo Almeida. Com você, Ricardo. Boa tarde, Ricardo? Tá ouvindo? Alô, boa tarde a todos. Boa Estão tarde. me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Acho que é uma excelente iniciativa. Fico muito feliz de ver esse número aqui de 200 pessoas participando. Muito legal mesmo. E aí, aproveitando, acho que as observações do Mauro foram excelentes quanto à utilização do CIS. Eu, particularmente, sou fã dessa metodologia. Acho que o processo de maturidade que ele estabelece é excelente. A minha dúvida é, eu me corrijo se eu estou enganado, mas eu vejo o CIS muito mais alinhado com as questões de segurança, tá? E aí a gente trazendo a LGPD. Foi abordado questões de privacidade, o CIS já aborda, eu estou mais equivocado, e se existe alguma iniciativa, por exemplo, de trazer a ISO 27701, integrando essa iniciativa de vocês, não sei. Boa, Ricardo. Você foi perspicaz. Realmente, eu acho que eu comecei a fala lá no início dizendo que a gente no ano passado focou muito em privacidade, né? A gente gerou praticamente 6 guias que tangenciam privacidade. A gente, primeiro de programa de privacidade, o segundo de como fazer um inventário de tratamento de dados, o terceiro de como elaborar termos de uso e políticas de privacidade, o quarto, avaliação de riscos, são 14 riscos de segurança e privacidade. Depois a gente teve adequação contratual e, por último, até o momento, o de relatório de impacto de proteção de dados. Então, a gente se sentiu um pouco com a missão de melhorar a balança, equilibrar ali com mais ações de segurança. Então, nesse primeiro momento, trouxemos um framework que olha muito para a segurança, mas não tenha dúvida que a gente vai avançar no mesmo framework para algumas questões de privacidade, tá? Isso é importantíssimo. Só que já tem muito material hoje. Se você rodar aquela ferramenta da avaliação de risco, você vai ver que lá já tem uma série de controles de privacidade que você pode seguir como referência. Você me deu até uma deixa para daqui a pouco, Ali, quando terminar as perguntas, eu volte a falar um pouquinho do diagnóstico de privacidade, aquele que a gente aplicou no ano passado, que tem também o roadmap de ações de privacidade, né? Tem de segurança, mas tem de privacidade, e falar de um novo diagnóstico de segurança, que a gente vai começar a aplicar na semana que vem. Já já eu falo sobre isso. Mas, Ricardo, a gente pretende, com o tempo, avançar esse framework, né? Mas o que está lá já é muita coisa, e visa principalmente, nesse momento, tentar diminuir um pouco a sangria que nós tivemos e continuamos tendo com relação aos incidentes de segurança que a gente vem observando. Isso não é algo restrito ao executivo, vai para o judiciário, para o legislativo, mas sentíamos falta de ter um conjunto de referências, pé no chão, que pudessem nos ajudar e ajudar vocês a conseguir mitigar cada vez mais os riscos, tá bom? Vou só complementar o que o Mauro falou, vou compartilhar aqui um pouco para vocês, né? Atendendo a pergunta, foi do Augusto? Do Ricardo. Do Ricardo. Ricardo.
só compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão vendo minha tela, né? Essa parte daqui é do guia de avaliação de riscos de segurança e privacidade, que foi publicado ano passado, para tentar atender um pouco essa parte da LGPD. Só que a gente não, como está atendendo muita parte de privacidade, não queria deixar a segurança tão descoberta. É por isso que o guia é para avaliação, não é gestão de riscos, gente. É a avaliação, que é apenas uma etapa do processo de gestão de riscos. E aí, o que foi que a gente fez? Né? Eu cheguei a mencionar, eu falar um pouco para a Genelice, o que a gente trabalhou na época. Então, se vocês vão verificar, são 113 controles, que praticamente a gente tem aqui 40 controles, em torno de 40 controles, que são 39 na realidade, voltados para a privacidade. E aí entra justamente no que você mencionou, eles são os últimos controles. Então, assim, não está nessa parte no framework de segurança, porque ali só se foca em segurança, apesar de ter um controle específico que fala de proteção de dados, mas ele é muito alto nível. Ele não chega num baixo nível de que está aqui, porque o que foi feito aqui foi exatamente tentar visualizar, não a 27.000, porque a parte da 27.000 ela é, na realidade, uma tradução, certo? Ela é a tradução, né, da versão em inglês, a versão original, e a gente a gente sempre foi atrás da original. Por quê? A gente começou a perceber que a 27.771, se eu não me engano, ela estava diferente, a forma como ela foi traduzida, ela foi traduzida ao pé da letra. Aí acabamos ficando na parte vamos para a original mesmo, que é 29.151. A 29.134 fala da parte de riscos, e a 29.151 é que traz exatamente controles de privacidade. Tentamos selecionar, né, dentro de uma regra de Pareto, ou seja, tentando ver quais são os 20% aqui mais críticos, e pegamos aqui esses 39 controles que a gente achou que, dentro do nosso ponto de vista, eles seriam os mais críticos para atender no momento a avaliação de um sistema. É importante reforçar que hoje o que está publicado dentro dos guias operacionais, dentro do link que faz a avaliação, ele faz a avaliação do sistema. Tem questões que envolvem a instituição, mas o foco da avaliação é o sistema. É como está a proteção desde os controles fixos, certo? Do sistema lá, que vai perguntar para você como é que está, se tem sessão simultânea, ou seja, várias pessoas podem entrar com o mesmo login durante o mesmo tempo no sistema. Então, vão ter perguntas bem mais técnicas, como vai ter perguntas que abrangem mais o perímetro do sistema. Como é que está? Se é feito análise de risco, análise de risco ou análise de vulnerabilidade em cima da arquitetura que suporta o sistema que está sendo analisado. Então, é sempre olhando dessa forma. E aí, respondendo, tem controles de privacidade, que perguntam exatamente se os dados coletados atendem à finalidade, é coletado o mínimo necessário, existe uma garantia de que os dados coletados estão corretos. Isso aí também é uma parte crítica para não comprometer o processamento nem o atendimento à finalidade. Então, tem perguntas nesse aspecto para o sistema voltado para a privacidade. Aí, nessa mesma parte, então, fica aqui minha recomendação, né? Também, se possível, dê uma olhada no guia de avaliação de risco de segurança e privacidade, porque lá tem 113 questões que foram selecionadas dentro de uma regra de Pareto entre o que é crítico de segurança e o que seria crítico da parte de privacidade. Então, encerro aqui, Mauro. Obrigado, grande Tássio. Parabéns, cara, muito bom. Vamos lá, Alê. Então, o Mauro compartilhou o link, né, no chat aqui, para vocês conseguirem lá, né, os guias. E então vamos para a última pergunta do Romário, e em seguida daí o Mauro fecha com o diagnóstico, né, Mauro? Ok? Romário? Opa, boa tarde a todos. Boa tarde. Não é nenhuma pergunta, é mais algumas considerações que tem aqui para estar agregando com o trabalho aí. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe. E aí, em relação até ao que os outros colegas falaram, né, que a gente, às vezes, acaba carecendo de recursos para estar executando essas ações. Aqui eu até compartilho algumas iniciativas que a gente está tendo aqui no Ministério do Turismo para estar, de repente, até resolvendo isso, que é a implementação de um modelo de gestão e governança. Então, da mesma forma que a SGD já se antecipou aí com esse guia, esse framework com os controles,
a gente também está fazendo aqui, só que a gente está também colocando por cima o COBIT e alguns outros frameworks, como gestão de riscos, ISO 27005, ISO 27014 para governança. Então, a gente pretende aqui estar estabelecendo um modelo simplificado, juntando tudo isso, para estar sensibilizando a alta administração por meio de um feedback estabelecido por meio de um modelo de governança que não seja tão robusto, que não seja tão engessado e que, de repente, atrai aí possibilidades para a gente estar engajando a alta administração e fazendo acontecer. De repente, aí, quando o trabalho ainda está bem inicial, mas de repente podemos trocar algumas figurinhas aí futuramente, quando tiver um modelo de maturidade mais elevado. Show de bola, Romário. Obrigado. A gente já vem conversando, né? Vai ser muito bom a gente conseguir depois que você avançar aí no seu desenvolvimento, convergir e complementar até o guia, né? Com a experiência de vocês. Parabéns aí, tomara que dê certo. Ale, vamos partir então para o encerramento. O que eu queria conversar com vocês, gente? A ideia então agora é que segunda-feira, com algumas sugestões que recebemos, né, de vocês, do GSI, do SERPRO, da DataPrev, publicarmos os 2 guias no mesmo repositório, onde vocês já encontram os 6, né, que já foram publicados anteriormente. Eu coloquei o link para que vocês tenham sempre ele à mão. Então, segunda-feira, a gente já deve ter esse novo conteúdo lá. E segunda-feira eu vou enviar para vocês, para cada um de vocês. Então, por isso é importante que o cadastro de vocês esteja ok com relação lá a CGGov, mas eu vou enviar um formulário, um link para um formulário muito parecido com aquele diagnóstico que nós fizemos no ano passado, mas focado em segurança. Então, a ideia é que a gente também tenha um índice de maturidade de segurança, que vai lá desde o inicial até o aprimorado, a mesma metodologia do diagnóstico de privacidade. Isso vai ser legal para a gente começar a entender como estamos enquanto CISP e aí conseguir, né, com o pouco recurso que temos, priorizar algumas ações na linha do que o Emerson, né, conversou conosco agora há poucos minutos. E também nesse diagnóstico tem um pedaço que é um levantamento. São perguntas que estamos fazendo para subsidiar uma possível contratação. Claro que condicionada, por exemplo, ao orçamento, mas estamos tentando buscar orçamento. Para que alguns serviços que são notadamente necessários no dia a dia de segurança possam ser contratados e ficarem à disposição dos órgãos que participarem da contratação conosco. A gente ainda não fechou a modalidade. Se vai ser a SGD contratando e financiando, porque conseguimos orçamento. É difícil, a gente sabe, mas estamos batalhando. Ou se não, cada órgão com seu orçamento, participando, então, enquanto partícipe dessa contratação. O que a gente vai trazer aí? Só para vocês entenderem e está no jogo. Um SOC compartilhado, então um Security Operations Center, onde vocês que não têm condições de monitorar 24/7 os sistemas críticos poderiam estar, né, tendo uma equipe de SERPRO, DataPrev ou iniciativa privada, a gente ainda vai discutir sobre isso, fazendo esse trabalho de monitoração, talvez inclusive fazendo as intervenções de bloqueio, avaliações de código, estática, dinâmica, teste de penetração e outros, tá? Validação de monitoração de marca, né? Nosso domínio, nossos IPs, os nomes dos órgãos lá na Deep Web. Então, são coisas que a gente detectou como super importantes, principalmente por conta dos últimos incidentes. E lá no diagnóstico nós fazemos algumas perguntas, né, que vão nos ajudar a ter esse conhecimento, né, de vocês maior e qual é a disposição de vocês de participar desse tipo de contratação. Então, uma coisa é a gente tentar formatar isso, a outra é, de fato, termos orçamento e sucesso, né, no edital e na respectiva contratação. O que a gente pode prometer é que a gente vai tentar isso, né, e, claro, na medida em que isso avance, a gente vai voltar para cá para novas conversas e aí posicionar vocês com relação a cada detalhe do que está surgindo. Então, semana que vem, 2 novos guias publicados, teremos então um total de 8, abarcando melhor as dimensões de privacidade e segurança, e também esse diagnóstico de segurança, que vai nos dar um índice de maturidade de cada um de vocês. Por isso eu peço
encarecidamente a participação, a resposta, né, ao formulário, e vai nos dar também algumas informações que serão importantes para que a gente possa subsidiar essa contratação, fazer ela acontecer e fazê-la acontecer de um jeito que, de fato, atenda aos anseios de vocês. E em maio, a gente deve reaplicar o diagnóstico de privacidade, aquele mesmo do ano passado, para a gente ver, ao longo dos meses, se a gente conseguiu ter, de fato, evolução da maturidade no âmbito da privacidade tão necessária aí à LGPD. É isso, gente. Eu queria agradecer. Foi um bate-papo, né? Não era um evento, não era uma palestra, foi mais uma forma da gente se aproximar, da gente ter cada vez mais uma construção colaborativa, que escute vocês, que não seja aquela coisa normativa goela abaixo. Então, quem está aqui está tentando exercer o princípio da empatia. Se colocar no lugar de vocês, ouvir vocês, para que a gente possa não reinventar a roda, como já foi dito aqui, né? E aí tentar ter menos sustos no nosso dia a dia, que já é tão atribulado. Então, pela presença de vocês, a gente teve pico aqui de quase 250 pessoas, eu já agradeço pelas sugestões que eu recebi, eu já agradeço, e pelos parabéns que são para a equipe, eu também agradeço muito. E aí a gente vai cada vez mais estar aqui conversando e construindo de maneira colaborativa. Obrigado, gente. Ale, está contigo. Mauro, eu queria parabenizar você, Tássio, Luiz Henrique, pelas apresentações, toda a equipe, né? E a todos os presentes também agradecer a presença, mais esse encontro, mais esse bate-papo, né? E dizer que estamos à disposição, né, Mauro? Pela C3S, no grupo de gestores do CISP, para esclarecimentos ou outros encaminhamentos e sugestões aí nos nossos documentos, né, da SGD. E boa tarde a todos, acho que é isso aí, né? Obrigado, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigado, Ale, pelo apoio. Obrigado a vocês. Até. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.